Que o divino amor de nossas almas ilumine as nossas consciências e que a sua paz esteja em cada coração. Uma grande honra e alegria estar nesta casa pela vez primeira, já que participamos das atividades virtualmente durante a pandemia. Então, rogamos aos amigos benfeitores dessa casa, os espíritos amigos, trabalhadores abnegados, que nos auxiliem no serviço desta noite. Interessante que há muitos momentos que muitos de nós parecem sentir a vida bastante pesada, diante dos desafios, diante dos obstáculos. Muitas vezes perdemos a coragem para enfrentá-los e seguir em frente. E diante desses desafios, muitos companheiros de jornadas, diante dessas dores, angústias, aflições, parecem que não têm força para permanecer no corpo e aí acaba fugindo pelo suicídio, pelo autocídio. Eu digo estar no corpo porque, infelizmente, há a ilusão de que esses irmãos de caminhada buscam alívio matando-se, de certa forma, através dos suicídios. Eles não terão esse alívio, bem pelo contrário. Eles terão um grande desapontamento. Por quê? Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 957, Kardec faz ali um comentário. Ele vai dizer que muitas diversas são as consequências do suicídio, que não há apenas determinadas, ou seja, em todos os casos há uma agravante e há atenuante, mas correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma causa, uma consequência que o suicida não vai poder fugir. É o desapontamento. Por quê? Porque muitas vezes fujo da existência para fugir da dor e vou me decepcionar terrivelmente, porque eu vou me encontrar com ela, porque ela vai comigo. A dor, ela não é do corpo, a dor é da alma, a dor é do espírito. Então, morto o corpo, infelizmente, essa dor, ela vai comigo e em alto potencial. Por quê? O corpo muitas vezes serve como barreira, serve como mata-borrão para essas emoções. E tirando o corpo, elas estão no seu mais alto potencial. E aí a decepção daqueles que chegam do outro lado da vida. Assim, muitas vezes, nós vamos ter recados dos amigos espirituais de quão penoso é esse processo após esse ato impensado algumas vezes. Assim, Emmanuel vai dizer no livro Recados do Além, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, que quando o suicida acordou no mais além, trazendo a chaga viva em sangue que abrira em si mesmo, gritou espantados para os céus: meu Deus, onde está a morte que eu não encontrei? Uma voz, porém, vai lhe responder aos ouvidos da consciência profunda: meu filho, sairá da morte tantas vezes quantas forem necessárias, mas da vida, jamais. A vida, ela é perene, ela é constante. Desde o momento que nós fomos criados em determinado tempo, que não sabemos quais são, e o Cristo, o Senhor da vida, vai nos auxiliar nesse processo evolutivo. Deus, na sua infinita bondade, provavelmente Ele coloca-nos da sua mão, sopra o sopro da vida e diz: evoluir. Desse momento em diante, nós não temos como retroceder. Fomos criados e, a partir de então, vamos só no processo da evolução. Alguns de nós, óbvio, nesse processo já de despertamento da razão, da inteligência, talvez nós escolhemos estacionar, mas retroagir de maneira alguma. Estacionando, vem aí o progresso para nos auxiliar a sair do lugar, porque nós temos que evoluir constantemente. Então, nesse processo, quando nós paramos através do suicídio, esse processo existencial, falamos sobre esse tema no ano passado, exatamente em setembro, virtualmente, com o tema o jogo da vida. E eu comparo a esse processo de nós estarmos aqui na Terra a um videogame. Por quê? Porque nós temos que vencer esses obstáculos através de jogos. Quais são os jogos? Esse jogo da vida. Exatamente vencer os obstáculos, vencer os desafios,
E a cada desafio vencido, a cada obstáculo vencido, nós vamos desenvolvendo a nossa potencialidade, nós vamos desenvolvendo nossos talentos, nós vamos equiparando-nos de virtudes, de talentos, e assim vamos procedendo, vencendo uma fase, indo para outra. Então, esta encarnação, essa existência, é apenas uma fase. E assim que a gente vence essa fase, vem outra com outros obstáculos. Entendendo que quando nós demos um game over, ou seja, quando nós paramos ali o jogo, desistimos de jogar, vem dificilmente mais obstáculos. Amparando-nos ali com mais questões a ser resolvidas. Como vai dizer a questão 957, nem sempre é ipsilitris. Por exemplo, há diversas condições que levam aos suicídios e há diversas atenuantes. Nenhum suicida vai sentir como o outro. Cada um tem as suas questões íntimas. Então, diante das inúmeras causas que destacam-se essas questões que nos levam ao suicídio, segundo a Organização Mundial de Saúde, 90% delas são as distonias mentais. E aqui é frequentemente associada a essas distonias justamente a depressão. Segundo os especialistas, a depressão e o suicídio hoje é questão de saúde pública. Infelizmente, pouco se fala, pouco se analisa, exceção a esse tempo, que é destinado ao Setembro Amarelo, exatamente no dia 10 de setembro, o Dia Mundial do Combate ao Suicídio. Mas interessante que não só discutimos, como fugimos dessas discussões. Não falamos isso abertamente. Né? Segundo uma reportagem que assistimos na CNN a semana passada, a Organização Mundial de Saúde divulgou que em junho de 2021, uma orientação para reduzir em 30% os índices de suicídio até 2030 no mundo. Segundo essa entidade, até 2019, 700 mil pessoas haviam desencarnado por suicídio naquele ano. A Organização Mundial de Saúde também nos diz que exatamente nós temos 320 bilhões de pessoas deprimidas no mundo. No Brasil, de 2011 a 2017, foram registrados 80.352 suicídios pela população. Detalhe bastante significante. População essa a partir de 10 anos de idade. Desses que praticaram o ato, 27% na faixa de 15 a 29 anos. 79% do sexo masculino. São 13.392 mortes ao ano no nosso país, segundo o Ministério da Saúde. E o que nos chama a atenção é o alto índice de homens e homens jovens. Porque os homens, segundo os especialistas do suicídio, eles tendem a usar objetos mais letais. E as mulheres, elas têm tentativas, como tivesse assim, me socorre. Nesse caso, é um pedido de socorro a algumas das mulheres, talvez pela nossa sensibilidade, pela nossa questão. Então, ocorre em países de baixa e média renda, tirando aquele mito que são nos países mais abastados, nórdicos, que tem o maior número de suicídio. Não é verdade, é apenas um mito. Né? Hoje temos país de baixa e de média renda, 79% dos suicídios. Como já dissemos, esse grande número de homens. E uma coisa chama-nos atenção, que embora o número de suicídios esteja em declínio em todos os outros lugares no mundo, no Oriente principalmente, na Europa, infelizmente na América Latina ele está em alta, 17% nesses últimos períodos. E, notícia mais triste ainda, Brasil lidera o ranking de suicídios e de depressão na América. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, a 45 minutos acontece um suicídio no Brasil. Ou seja, durante a nossa fala, alguém vai estar fazendo este ato aqui no Brasil. E a 40 segundos, a cada 40 segundos, há uma tentativa há um suicídio a nível mundial. E a cada 3 segundos, há uma tentativa. O que leva esses nossos irmãos em jornada a desistir da vida? Qual é o processo que faz
a gente ter essa condição de querer escapar desse processo, de estar encaminhando para a vida. Talvez o materialismo, possivelmente. Esquecendo que nós não temos só esta encarnação, como muitos também não têm essa condição de esclarecimento. Muitos de nós ou temos uma religião que determina 2 espaços, mesmo isso não faz fugir ao suicídio, que é céu e inferno, e a grande maioria que seja espiritualista, inclusive já vi perguntas de espíritas, que já que a gente tem tantas quantas oportunidades forem necessárias, desistir de uma faria diferença? Faria. Porque nós paramos de evoluir, exatamente no processo que talvez mais precisaria. O presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo, exatamente nessa reportagem da CNN, ele vai falar que a depressão deve ser tratada como outra doença qualquer. Tem que tirar esse estigma de que a depressão é coisa de pessoas fracas, frágeis. Bem pelo contrário. Ele diz que muitas vezes as pessoas chegam assim, falam assim para quem está depressivo, reaja, tenha força, saia dessa. Não é assim que funciona. Ele diz que é a mesma coisa de você pegar, tirar os óculos de um míope e falar assim, veja, tenta ver. Ele não vai conseguir, porque não vai ter condições de, sem um aparelho, sem um auxílio, enxergar. Então, a depressão, temos que olhar para ela com esse olhar amoroso, como acontece nas casas espíritas, sabendo que todos nós temos esses processos. E temos um processo mais delicado ainda pelo nosso conhecimento, que pela lei de sintonia, aqueles que estão acometidos de depressão emitem ondas vibratórias que se encaixam em ondas iguais a dele no outro lado da vida, abrindo caminho para os espíritos obsessores. Então, além de todo esse processo a nível emocional, ainda coaduna aqui uma questão espiritual. Quantos de nós já sentimos alguma dor que nos paralisou? Quantos de nós já tivemos a coragem de olhar para essa dor e assumi-la? Porque muitos não fazem isso. Principalmente alguns espiritistas, porque vai achar que o colega não vai entender, que o amigo não vai entender. Se nós não temos capacidade para lidar com essa dor, procuremos a ajuda de um profissional, procuremos um amigo, procuremos a própria casa espírita, a religião que nos concede esse local, escolhamos o socorro do evangelho, a fluidoterapia, a oração. Mas muitas vezes nós estamos tão distônicos dessa questão que não temos um segundo para pensar e agir. Nós nunca estamos sós. Temos almas queridas que estão conosco nessa jornada. E essas almas queridas nos amam a ponto de nos auxiliar, sim. E aí, muitos de nós, nesse momento, precisa ter alguém firme do nosso lado. Porque no momento de deslizes, diante de depressões profundas, pode acontecer o ato. E não estamos sós do plano espiritual. Estamos acolhidos o tempo todo por esses espíritos amigos que coadunam conosco nessa jornada. No livro O Céu e o Inferno, Kardec vai trazer ali uma abordagem bastante interessante. Ele vai dizer que, em regra, o homem não tem o direito de dispor da sua vida, pois essa foi lhe dada visando deveres a cumprir na terra. Razão bastante para que não abrevie voluntariamente, sob pretexto algum, esta encarnação. Mas ao homem é dado o livre-arbítrio. Então ninguém impede que ele o faça, mas vai estar sujeito às consequências. Para nós, espiritistas, o livre-arbítrio ele é soberano. Somos construtores dos nossos destinos, bem como responsáveis pelas consequências das nossas escolhas. Então, o caminho que vamos trilhar, nós vamos ser responsáveis por ele.
Lembrando que Emmanuel vai dizer que determinismo e livre-arbítrio caminham juntos. Isso quer dizer o quê? Nós temos um passado. Como espíritos simples e sem saber que fomos destinados a progredir, nesse passado nós trazemos algumas reminiscências na nossa mente, porque nem sempre acertamos. A grande maioria das vezes, às vezes, cometemos equívocos. E esses equívocos contra as leis divinas que estão em nossa consciência, trazendo nessa encarnação, nos chama à educação. Então, nós temos o determinismo que nos traz até aqui para ressarcir questões que nós nos equivocamos e, ao mesmo tempo, temos o livre-arbítrio. No mesmo ponto que estamos colhendo, estamos semeando. E nessa semeadura, o que nós estamos fazendo agora, no momento? Já que, em virtude de nós termos o livre-arbítrio, fomos criados para progredir, nós temos aqui o progresso adquirido através desses conhecimentos, das faculdades, das percepções que vamos adquirindo durante todo esse processo evolutivo. Por isso nós somos dotados, muitas vezes, de inteligência, razão, sensibilidade, consciência e exatamente o livre-arbítrio. E à medida que nós desenvolvemos o livre-arbítrio, mais tomamos consciência dele. Dr. Jorge André, um grande estudioso que já nos deixou há algum tempo, ele vai falar que o livre-arbítrio e o determinismo é como se fosse um X. Né? A partir de um momento nós somos determinados a fazer certas questões que nós trazemos e daqui a pouco nós vamos desenvolvendo esse livre-arbítrio. A partir quando a gente passa para a parte superior, à medida que vamos evoluindo, o livre-arbítrio é bem pequenininho, mas quando mais evoluído, mais o livre-arbítrio fica. Interessante, que ele vai dizer que liberdade e responsabilidade caminham juntos. Por isso que quanto mais evoluídos, mais liberdade nós temos, porque sabemos exatamente o que vamos fazer. Então não vamos fazer escolhas tão equivocadas. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no seu capítulo 9, ele vai dizer, poeticamente, como Leon sempre trabalha, que a alma que vem de Deus, esse princípio de inteligência e de vida que está em nós, essa essência misteriosa, ela escapa à nossa análise. Nós não compreendemos. Como tudo que emana do Criador. Criada por amor, criada para amar, tão fraca, pode se encerrar nessa forma limitada, frágil, mas tão grande, que com o impulso do pensamento abraça todo o infinito. Então é a alma, essa parcela, essa essência divina projetada agora no campo material, que desde a descida à matéria, que caminhou para retomar exatamente onde nós estamos agora, ponto dessa caminhada. Quantos obstáculos nós já vencemos em outras encarnações? Quantos obstáculos quando os seres ainda primeiros, desenvolvendo essa potência como princípio espiritual e hoje como seres inteligentes da criação? Como seres inteligentes da criação, nós somos filhos do Ser Supremo, inteligência suprema. Se nós temos a inteligência em nós e criados à imagem e semelhança do Pai em espírito e em verdade, cabe a nós resplandecê-la. Por isso que o Cristo tantas vezes nos convida que brilhe a vossa luz, para que os homens vendo as vossas boas obras glorifiquem ao Pai que está nos céus. Por quê? Porque se nós somos criados à imagem e semelhança e Deus é luz, essa luz está em cada um de nós. Mas, infelizmente, nós temos as sombras, o arquétipo da sombra, como vai dizer Carl Gustav Jung. E essas sombras que estão em nós é exatamente o que nós carregamos muitas vezes, em grau maior. É o medo, é a aflição, é a angústia, é as doenças, é as dores. Então, nós viemos em vários corpos que pereceram. Esse também vai perecer. Por que encurtá-lo? Nós viemos em vários corpos com vários destinos que se dispersou-se no tempo. Então a alma vai permanecer porque é a sua perenidade e vai prosseguir diante dessa marcha ascensional inúmeras vezes, quantas forem necessárias. Essa estação é apenas uma viagem.
E quando o trem chega na estação, ele não pergunta se estamos de malas prontas. Só abre a porta, chegou a hora, entra. Como é que nós vamos estar diante desse convite da vida? Que nesse momento a vida, nós temos uma condição interessante na doutrina espírita, que se nós perguntarmos o contrário de vida, muitas pessoas vão dizer morte. Mas na doutrina espírita, o contrário de morte não é vida. O contrário de morte é nascimento. Porque vida, ela é única, determinada por várias existências. Mas ela é única. Então, se nós não aprendermos a viver, nesse processo de aprender a viver, nós temos que desenvolver as leis de nossas consciências, e a lei maior é a lei de amor. Talvez por isso nós sentimos tanta dor, tanto medo, vazios existenciais, porque ainda não aprendemos a amar. Nós queremos muito receber nas grandes carências afetivas, mas doar dificilmente. E quando doamos, doamos equivocadamente. Doamos com imposições. E o amor não impõe, vai dizer Paulo de Tarso. E pelo contrário, o amor é essa grandeza. Né? O Espírito Lázaro, no seu capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, traz uma das mais belas mensagens do Evangelho. Né? Exatamente com esse tempo, a lei de amor. Então, Lázaro vai dizer que, de forma simples, ele vai trabalhar esse contexto dessa evolução espiritual de simples e ignorantes destinados a progredir. Que o homem primitivo, no início, só tem instinto. Mais avançado e corrompido, sensações. E só mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto mais alto do sentimento é o amor. E o interessante é que nós ficamos entre os instintos e as sensações. De vez em quando damos um pulinho lá no sentimento e já achamos que desenvolvemos esse germe em nós. Porque ele vai exatamente comparar o amor a um germe que precisa ser desenvolvido. Então nós ainda estamos na fase das sensações, a busca pelo prazer. E quando nós não encontramos, aí sim nós fugimos. Nós queremos prazer em tudo. Nós criamos a busca do prazer no alimento. Quantos de nós hoje tem fobias e angústias e diante de um alimento aquilo ali nos sacia? Alguns vai para o álcool, outros vão para as drogas lícitas e ilícitas, outros vão para os sexos, outros vão para as noitadas, cada um buscando o bel prazer para satisfazer a matéria. E a matéria é passageira. Então, à medida que nós vamos evoluindo, através dos milênios, esses instintos vão se manifestando. E aí vão evoluindo, trazendo a inteligência, trazendo a vontade, vem a liberdade. E aí sim, nós buscamos o verdadeiro prazer de viver, que não é simplesmente comer. Mas diante dessas grandes questões que vão sendo nos colocadas pela busca do prazer, nós temos muitas vezes exagerado na alimentação, nos alcoólicos, na drogadição, no sexo. E isso causa consequências. E as consequências geram dor. André Luiz Peixinho, numa entrevista na abertura do Ano Federativo Espírita da Bahia, entrevista essa que está no site da FEB, ele vai dizer que a dor é um grande instrumento evolutivo. A dor ainda é a grande educadora. Exatamente porque nós ainda não aprendemos a amar no seu potencial. E aí André Luiz, no livro Ação e Reação, ali no seu capítulo também 19, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, ele vai dizer, através do instrutor Druso, que nós temos nessa experiência 3 tipos de dores. A dor evolução, a dor expiação e a dor auxílio. Segundo Druso, a dor expiação é essa dor que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho do sexo, detendo-a em intricados labirintos de aflição, quando a justiça divina convida-nos
a regeneração. É consequência do nosso desequilíbrio mental, onde escolhemos equivocadamente, e aí somos convidados através do resgate a vivenciá-la, associando exatamente a essas encarnações passadas. A do, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, são de duas questões. Ou agora, nessa encarnação, que fizemos escolhas equivocadas e ela vem nesse processo de ressarcir, ou de outras eras. A grande maioria de nós, às vezes, faz mau uso, tanto agora como antes. Então, ela vem essa dor, expiação. A do evolução já é diferente. Ela vem de fora para dentro, aproximando o ser para o progresso. Na dor expiação, ela vem ali associada ao remorso, o sentimento de culpa, arrependimento. E na dor evolução já é o contrário. Na dor evolução estão associadas aqui esforço, resistência ao meio em que vivemos, né, e aprimoramento. Essa é uma consequência não de um ato equivocado, mas de um fortalecimento para o futuro. São pessoas que têm essa dor bastante resignada. E a dor reparação é interessante. Inclusive vai dizer que são essas prolongadas doenças no curso da existência, que muitas vezes nos prepara para evitarmos a queda na criminalidade, nas escolhas equivocadas, e aí traz-nos essa preparação para a desencarnação. Então, dores auxílios para que a alma se ressarça de certos enganos e para que haja ali um fortalecimento, habilitando-nos agora a reflexões através da encarnação para fazer as escolhas corretas numa próxima, quem sabe. Num livro, Ao Encontro de Si Mesmo, o casal Cláudio e Iris Sinotti faz uma reflexão sobre esse processo que nós temos de vencer os nossos desafios, os nossos conflitos. Que há sempre um propósito na existência. E muitas vezes não sabemos qual é de forma profunda. Então, essa consciência que nós fomos despertando traz-nos agora a questionamentos bastante interessantes. Qual o nosso propósito na vida? O que realmente nós viemos fazer aqui? Qual a finalidade da nossa existência? Qual é a nossa verdadeira busca? Já questionamos isso? Ou nunca paramos para pensar? O que estamos fazendo aqui? Nós somos realmente livres? Somos realmente livres para fazer o que quisermos? Não. Temos visto ali, aqui, no púlpito, uma família ali, na última fila de cadeiras. Pai ou mãe ali é livre para deixar os seus filhos e seguir numa aventura de mochileiro, de cidade em cidade, e deixá-los aí à toa para eles crescer? Não. Porque está vinculado ao senso de responsabilidade como co-criadores com o Pai. Então nós temos uma liberdade que está vinculada a essa responsabilidade perante o outro. Então já estamos despertando esse germe do amor. Embora sofremos por não aprendermos a amar, esse germe já está potencial em nós em desenvolvimento. Porque olhamos para o outro e temos a certeza que somos responsáveis uns pelos outros. Saint-Exupéry, no livro O Pequeno Príncipe, embora seja um livro para criança, não tem nada de infantil ali, é um livro para adultos mesmo, ele vai dizer que nós somos eternamente responsáveis por aqueles que cativamos. E somos. Não no sentido de carência, mas somos no sentido de auxiliar uns aos outros. É nesse processo de auxílio que nós vamos aprendendo a amar. E por isso muitas vezes nós viemos como cônjuges, outras vezes viemos como pais e filhos, outras vezes viemos como irmãos, como amigos, para desenvolver o amor em todos os seus potenciais. Até desenvolver o amor maior, que é o amor ágape, ou o amor fraternal, por todas as criaturas. Por isso temos
almas generosas que vieram a essa terra nesse propósito. Não tinham uma família específica, porque a família era a humanidade. Uma Irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Mahatma Gandhi, embora estivesse casado, ele devotou-se à vida à humanidade e tantos outros que passaram por nós. Dizendo que pode sim usar os métodos reais da evolução que acontece nesse fluxo de amorosidade para com o outro. Porque sofrer por sofrer não tem virtude alguma. Vai dizer o poeta que a dor, ela educa, mas o sofrimento é opcional. Porque eu posso estar com dor, mas se eu cair no sofrimento, tinha um personagem que eu vou detonar a minha idade aqui para todo mundo agora, talvez os mais velhos saibam qual é o desenho. Era um desenho que tinha um coiotezinho que ele falava assim, ó dia, ó céu, ó vida. Então tudo dele era ruim, e não é. Essa terra que nos abraça com toda a sua generosidade, dando-nos a oportunidade de evoluir. Quando resolvemos emboscar na carne, almas nos receberam, independente do que elas nos deram para esse progresso, elas aceitaram receber-nos e deram-nos a oportunidade bendita da reencarnação, através do nascimento. Quantos hoje não nascem? Por vários motivos. Então, se estamos transitando para as faixas nobres da vida, já tivemos esse olhar abundante e abrangente, porque tudo na natureza é abundante. Tudo é belo, tudo é vida, tudo pulsa. E por que nós queremos fugir dessa beleza que há em tudo? É tão abundante que nenhum de nós aqui consegue contar os cabelinhos que tem na cabeça. Alguém consegue? Os poros do seu corpo, alguém consegue? As milhões de células que tem no seu corpo, alguém consegue? Alguém consegue contar as estrelas, os grãos de areia, as gotas d'água no oceano, as inúmeras colorações de todas as flores, de todas as formas, a diversidade de animais? Alguém consegue contar a cada dia os pensamentos, que são esses que nos demandam uma maior controle, uma maior vigilância, para não nos derraparmos exatamente nesse processo de tentar acabar com esse processo evolutivo, seja de forma direta, seja de forma indireta. Alguém deve estar pensando, Rosângela, o tema era a cada dia a sua necessidade. E é exatamente aqui que entra. A cada dia a sua necessidade. O Cristo vai dizer, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. A cada dia basta a sua necessidade. Algumas traduções, basta o seu mal. Por quê? Se vivemos um dia de cada vez, nós vamos conseguir chegar ao fim da jornada. Porque muitos de nós estão ansiosos por um futuro que talvez não tenha e depressivos por um passado de equívocos e de sofrimentos. Então nós vivemos ou no passado ou no futuro, em pensamento, e esquecemos de vivenciar o presente. É agora, é hoje, é consciente. Daí tantos livros hoje de autoajuda clamando por vivenciar o agora. Eckhart Tolle, O Poder do Agora, ele vai trabalhar exatamente essa questão. Estarmos presentes onde estivermos. Tentar controlar o nosso pensamento para mantermos em sintonia com o agora. Estamos agora numa reunião, embora eu esteja falando para vocês, vocês estão me ouvindo, estão aqui. Ou estão pensando no jogo da seleção quarta-feira. Ou estão pensando no futebol, no trabalho que tem que fazer amanhã, e contas a pagar, e assim sucessivamente. Então, quando nós colocarmos nossa mente onde estivermos, dificilmente vamos devanear por questões mais angustiosas. Então, essa encarnação ela tem um propósito: desenvolver as nossas potencialidades.
E o interessante é que, embora o companheiro possa nos auxiliar, nós temos que fazê-lo sozinhos. Tudo que nós estamos dentro de nós, essa potencialidade ela tem que ser desenvolvida sozinho. Temos ensinos de grandes mestres. Temos que aprender e aprender. Mas somos nós que fazemos sozinhos. Então, um dia de cada vez. É óbvio que nesse processo de caminhar, alguns de nós vai ter uma certa tristeza, melancolia. De fato, quando a perda de entes queridos, embora acreditemos e saibamos que a vida além da vida, no momento, esse rompimento desse relacionamento causa-nos angústias e aflições. E aí vem sim tristeza, vem sim melancolias. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, exatamente esse texto, a melancolia, nos chama a atenção para o propósito dessa vivência. Sabeis porque às vezes uma vaga tristeza vos apodera da alma, dos vossos corações, e vos leva a considerar a amarga vida? É porque nosso espírito preso nessa gaiola, nesse corpo, nessa cápsula evolutiva, anseia por libertar-se das dores, das aflições, das lutas, e sentindo-se preso, começa a se debater no corpo. Como não consegue voar, cai nessa melancolia. E aí ele encerra a mensagem muito interessante, convidando-nos a ter resistência. Crede-me, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem à vontade. Essa gaiola vai estar aberta qualquer hora dessas e vós podereis voar. Então, a cada dia, a sua necessidade. Temos um desafio, digamos para nós mesmos. Vou vivenciar o dia de hoje e eu vou vencer esse desafio. Uma coisa de cada vez. Um dia por vez. E daqui a pouco, já se passaram 15 anos. Daqui a pouco já se passaram 30, 40, 50, 100 anos. E chegou o momento de realmente retornarmos à pátria espiritual. Talvez, quem sabe, seremos os completistas, que nosso querido André Luiz vai dizer num dos seus livros, que vieram com a lista programada de deveres a fazer e cumpriu. Mas, infelizmente, ele vai dizer que poucos de nós retornam ao plano espiritual, cumprindo aquilo que nos propomos a fazer. E a nossa consciência, ela sabe exatamente o que nós temos que fazer. Então, que tenhamos ouvidos para ouvi-la e seguir na direção desse caminhar mais tranquilo. Porque nós temos a companhia de grandes amigos. E o grande amor de nossas almas está no controle deste planeta. E aguarda pacientemente por cada um de nós. Mas ele dá liberdade de escolha, assim como o Pai Celestial. Então dizer que estamos sós nas horas graves não é verdade. Muitas vezes nós estamos extremamente amparados, mas estamos tanto na sombra de nós mesmos que não conseguimos observar os amigos que estão ao nosso redor. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunha, vai dizer Paulo de Tarso. Estamos rodeados o tempo inteiro dos nossos amigos, se estivermos em sintonia com eles. A benfeitora Joana de Ângeles nos diz que somente o amor preenche o grande vazio da alma. Então, o caminho para o amor é amar. Amor é um verbo. Amor se aprende amando. Então, que nós possamos estar despertos para esse potencial que está em cada um de nós. Aprender a amar. No cotidiano. Desde as menores às maiores coisas. Estamos num processo de abalo. No processo de reforma. E toda reforma faz bagunça. Se nós fôssemos reformar essa casa, começariam a quebrar as paredes, viraria um pandemônio, para depois ficar tudo certo. Dentro de nós também está assim.
nesse processo de reformular-nos, muitas vezes parece tudo bagunçado e a nossa mente não tem uma direção correta. Mas a partir do momento que nós vamos fazendo as escolhas corretas, arrumando a nossa casa mental, estruturando sobre bases sólidas, vamos erguer esse edifício de virtudes, de talentos, de potencialidades e, quiçá, logo, logo ela está restabelecida. Então, diante das horas graves, saibamos pedir auxílio. Diante das horas graves, que tenhamos um minuto de lucidez e fizermos uma oração, que o socorro vem. Porque nós não estamos sós. Ele aguarda de braços abertos por cada um de nós. Para quem sabe, quando chegarmos do outro lado da vida, ele dizer: Fende bendito do meu Pai, porque fostes fiéis até ao fim. A fidelidade a que ele recomenda é as leis que estão em nossa consciência. E elas já estão em nós, bastando cada dia vivê-las para um mundo melhor, em um processo de amparo uns aos outros. Então, a cada dia, basta a sua necessidade, vamos viver da melhor maneira possível, aprendendo a agradecer, sempre. Porque nós temos muito mais do que nós imaginamos. Muito mais. De amparo, de proteção, de auxílio constante. Se não fosse isso, realmente estaríamos mais perdidos do que nunca. Mas para isso, preciso ampliar aquilo que já somos. E Ele nos auxilia nesse processo. Envia vários missionários para nos auxiliar. Quem sabe, caminhando juntos, de mãos dadas, é mais fácil trilhar o caminho. Sozinho talvez cheguemos mais rápido ao alto da montanha, mas acompanhado será sempre mais fácil. Um conto sufi diz que um jovem perguntou ao mestre o que era mais importante, a caminhada ou os ensinamentos. E o mestre respondeu, a companhia. Então que possamos, acompanhados, auxiliando uns aos outros, nesse processo de despertar para a vida, ter um olhar atento a cada irmão que está em nossa casa, seja ela essa casa de oração, seja ela a nossa casa real, e ter acolhimento, esse olhar desperto, olhar para cada um daqueles que estão conosco e passar realmente aquilo que nós queremos, já que os olhos são as janelas da alma, que possamos expressar tudo de bom que há em nós, porque já estamos em desenvolvimento. E adiante desse processo de aprimorar o olhar, lembrarmos que Ele tem esse doce olhar, um olhar que está por cada um de nós. Então, diante das horas graves, busquemos o seu olhar generoso e saibamos que Ele nos envolve, nos protege o tempo inteiro. A nossa imensa gratidão pela companhia amorosa de todos vocês e dos amigos do outro lado da vida. Paz e luz a todos.